Bem-vindo! Hoje eu quero trazer 3 dicas para aprimorar o seu hábito de leitura, 3 formas de melhorar suas leituras, tirar mais proveito delas. São 3 coisas que eu aplico hoje na minha rotina e acredito que tenho melhorado muito esse meu hábito de leitura e por isso que possa, talvez, melhorar o seu hábito também. Por isso eu decidi compartilhar hoje. Bom, a primeira dica que eu dou e que eu dou para todo mundo em todos os aspectos de estudos, não só no hábito de leitura, é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer e saber a sua melhor forma de aprender. Porque não adianta, por exemplo, eu passar aqui para vocês dizendo que toda vez que eu termino um livro, eu faço uma resenha escrita à mão. Se você não aprende melhor dessa forma, às vezes você é uma pessoa mais audiovisual, você prefere assistir um documentário sobre o assunto depois, assistir um filme, porque aí você consegue fixar mais na sua mente. Existem várias formas de aprendizado e provavelmente, se você passou pela escola, pelo ensino médio, você já sabe mais ou menos como que é o seu melhor jeito de aprender. Se é vendo um vídeo, se é vendo uma resenha, se é fazendo anotações, se é fazendo um resumo. Então, esse autoconhecimento é muito importante até para você não ficar se comparando o tempo todo com as pessoas, porque isso acontece muito. Não adianta você ver uma pessoa que consegue, sei lá, ler 20 livros por mês e não precisa fazer nenhuma anotação, não precisa fazer resenha, não precisa fazer nada, que ela fixa o conteúdo e achar que aquilo vai se aplicar para você simplesmente porque se aplica a outra pessoa. Então é muito importante que você saiba os seus limites, saiba a sua rotina e saiba qual é a sua melhor forma de aprender. Outra dica que eu acho que faz bastante diferença é participar de clubes de leitura. Não porque eu tenho meu próprio clube, mas por eu participar de vários. Eu acredito que o primeiro que eu participei foi o da Débora, da Academia Bucó, do Olá Bucós, né, desse perfil. E é interessante como você expande os seus horizontes quando participa de clubes, porque tanto você vai receber muitas dicas de outros livros, de outras conexões, como também você vai poder compartilhar a sua forma de ver aquele livro. Porque, felizmente, a literatura é um dos poucos pontos em que ter um pouquinho de relativismo não faz tanto mal. Porque você tem diferentes percepções em relação a livros que provavelmente seus amigos ou outras pessoas que você não conhece não têm. Então, essa troca de percepções, essa troca de experiência de leitura é uma coisa que engrandece muito a leitura. E, claro, existem muitos clubes que as próprias pessoas que organizam são também fontes de conhecimento que passam o seu conhecimento, fazem vídeos, enfim. Eu participo, por exemplo, do clube da Isa Livros pelo Mundo, e ela sempre faz aulas, faz contextualização das obras que ela lê com a gente, que são obras de não ficção. Participo também do clube da Jamile, que ela faz aulas, resenhas, vídeos de como fichar livros, enfim. São várias coisas que vão agregando o seu conhecimento e agregando as suas leituras. No nosso clube também a gente traz bastante esse tipo de material extra, mas eu acho que o que está sendo mais legal é a troca lá no grupo, é o pessoal dizendo, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, e tem gente que está mais à frente, tem gente que está um pouco atrasado na leitura, e essa é a troca que faz com que a gente vá aprimorando esse nosso hábito, até porque estar num clube e ter algumas metas pré-definidas também ajuda muito a você criar esse hábito. Porque aí, querendo ou não, você tem um compromisso com aquelas pessoas e você quer participar, geralmente porque você pagou por isso, ou porque você gosta daquelas pessoas que estão junto com você, enfim. E não necessariamente participar de um clube de leitura significa que você vai entrar nesses clubes pagos ou clubes com professores, enfim. Às vezes significa simplesmente você combinar com um amigo, vão ler esse livro, quer ler comigo, e aí vocês leem juntos. E só nisso vocês já vão ter opiniões diferentes para trocar, isso que é o mais importante num clube de leitura. Mais uma dica que eu queria dar, e que foi uma coisa que eu comecei a experienciar esse ano e fez bastante diferença para mim, foi a leitura ativa, anotar, fazer anotações, seja num caderno separado, seja no próprio livro, usar marca-texto, todas essas coisas, eu acredito que ajuda muito a fixar conteúdo. Para mim foi uma grande diferença, porque quando eu paro e marco determinado trecho, é como se eu estivesse imprimindo aquilo na minha cabeça e aí eu consigo visualizar melhor, lembrar dos trechos importantes que eu marquei. E aqui eu trouxe 2 livros que eu estou lendo e que eu estou fazendo isso. Esse aqui é o Tolstói ou Dostoiévski, do George Steiner. E esse é um livro de crítica literária, né? Então eu não fiz código de cor nem nada disso, eu simplesmente estou marcando de lápis e com marca-texto, além de usar flags em determinados trechos que eu quero lembrar de comentar, seja em resenha, seja com outras pessoas. Então, não estou fazendo nada demais. É uma marcação bem simples, mas que eu acredito que
já faz toda a diferença. Eu sei que muita gente ensina como é que faz isso de uma forma mais aprofundada, mas eu acredito que também não existe uma regra. Não tem como você chegar e passar um código de leitura, um código de cores exatamente igual para essas duas obras, porque elas são completamente diferentes. Então, da mesma forma, a gente volta lá pro primeiro tópico, que você precisa se autoconhecer e saber a sua melhor forma de aprender, a sua forma de anotar para que isso dê certo. Aqui em Os Demônios foi o primeiro livro que eu decidi fazer um código de cores. Então eu anotei aqui num post-it no começo. E aí eu lembro as cores que eu tenho que marcar para cada coisa, assim o livro fica mais coloridinho. E quando eu vou checar as minhas anotações é mais fácil de me achar. Especialmente porque eu tô lendo no clube e aí eu preciso fazer uns resumos e trazer informações. Então eu achei interessante começar com o código de cores aqui. Então, quando eu chego em determinada página aqui e vejo, por exemplo, o laranja e o azul, o laranja eu sei que é questões de enredo, que podem ser importantes lá no futuro, no enredo, e o azul ou o verde, dependendo do que eu tenho, coloquei essas duas cores, é de contexto histórico. Então são coisas importantes que aconteceram na Rússia na época e que fazem parte do livro. Como esse livro é um livro político, isso acontece algumas vezes, então eu vou marcando. E também uso flags em determinados pontos que eu quero muito lembrar de falar, quero muito lembrar de comentar. Deu pra ver que eu não sou muito de flag, né? Não é a minha forma preferida de anotar, eu gosto mais de lápis e marca-texto mesmo. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, a Isa, do Leitor VIP, ela usa só flags e flags de várias cores, dá pra ver que são marcações bem pontuais, assim. Enquanto que eu prefiro essa forma. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Eu vejo que a Isa, do Isa Livros pelo Mundo, ela tem código de cores para livros de não ficção mesmo. E isso já é uma coisa que eu não uso tanto assim. Porque quando eu pego um livro de não ficção, eu gosto de ir anotando mesmo e marcando e consultando coisas importantes, mas não necessariamente com código de cores. Então, lembre-se sempre que não existe regra fixa que vai ficar para todo mundo. Eu não posso te passar uma receita de bolo aqui e dizer, não, se você fizer tudo isso aqui, a sua leitura vai ser perfeita. Primeiro, porque não existe leitura perfeita, essa não é a ideia da leitura. E segundo, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, você tem que testar e tem que buscar aprimorar o seu hábito, a sua forma de ler. Para trazer mais dicas e compartilhar especialmente as nossas experiências de como a gente faz e dar informações que podem ser muito úteis para vocês na hora de leitura, eu, a Isa, do Isa Livros pelo Mundo, e a Isa, do Leitor VIP, decidimos fazer um aulão. A gente vai abrir para vocês tudo que a gente faz nas nossas anotações, trazer coisas muito mais aprofundadas. Eu quero mostrar realmente como eu faço as minhas anotações. E esse aulão se chama Como Ler Melhor. Vai ser na próxima quarta-feira, no dia 14. Todas as informações estão no post que a gente fez lá no Instagram e as inscrições são com a Isa. E além disso, além desse aulão, nós vamos fazer uma leitura conjunta com o pessoal que estiver nesse aulão, que vai ser do Contos de Kolimá, do Shalamov. A gente vai fazer o encontro desse livro lá em janeiro. Então o aulão vai acontecer agora em dezembro, e o pessoal que estiver nesse aulão, os 50 primeiros, vão fazer essa leitura de Contos de Kolimá com a gente. Então eu acho que vai ser bem interessante, que a gente vai trocar muita coisa. Nós três já temos bastante diferenças, como eu mesmo já citei aqui, da forma que a gente lê, a forma que a gente estuda. Vocês sabem que elas são pessoas muito estudiosas, muito capacitadas. Então eu acredito que eu também vou aprender muito. E se vocês quiserem entrar e aprender mais, vocês com certeza vão sair desse aulão com muito mais conhecimento sobre essas formas de aprendizado, formas de leitura. Além de ter essa leitura conjunta simplesmente sensacional, né? Eu já estou ansiosa pelo material que a Isa vai trazer pra gente sobre história da Rússia. É isso, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui o link na descrição com esse aulão, com o post lá da Isa. É só chamar a Isa no direct para se inscrever. Espero vocês lá. E de qualquer forma, espero que essas 3 dicas tenham agregado de certa forma no hábito de leitura de vocês. Contem aí quais são os hábitos de leitura de vocês e o que vocês gostam de anotar, a forma que vocês gostam de aprender, para que a gente também possa trocar ainda mais experiências por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixem aí uma curtida, um comentário, se inscrevam também no canal e até a próxima!